Por que que existe tanto artista not safe e a arte not safe no geral é tão famosa em redes sociais como Twitter, Reddit ou até outros fóruns? Tendo até sites totalmente dedicados para arte not safe, se é que vocês conhecem um 34. Bem, essa era uma dúvida que eu tive enquanto eu navegava pelo Twitter e também não precisa ir muito longe para você saber que a arte not safe tá em qualquer lugar. Bem, not safe ou NSFW é um termo bem popular na internet, não só na comunidade de arte, que traduzindo diretamente do inglês seria tipo, não é seguro para trabalho, que ficaria muito engraçado em português se fosse a tradução literal. Mas resumindo bastante, esse termo é associado a alguma coisa sexualizada, seja desenho, foto ou até jogos. E eu tenho certeza que esse último aqui vocês têm muito na Steam de vocês. Eu sei que vocês são safados. Bem, mas por que quando se trata de arte not safe, abreviando pra falar mais fácil, por que isso atrai tanto artista, mano? Tipo, todo mundo sabe dos problemas envolvendo altos consumos de conteúdo mais 18, porque eu não sei se vocês já sabem, mas pra produzir uma arte dessa, vocês precisam consumir muito desse tipo de conteúdo pra pegar referência. E isso não faz muito bem pra cabeça não, mano. E claro, eu poderia simplesmente dizer que é por causa do dinheiro e porque a gente mora num país muito ruim, mano, é o Brasil, cara. Qualquer coisa que pague mais do que um salário mínimo a gente tá topando fazer. E eu não sei se vocês estão ligados, mas quando a gente tá falando de commission, principalmente pra gringo, principalmente de artes desse tipo, podem ser muito altos, mano. Mano, $300 é tipo R$1 bilhão. Então por que você não toparia fazer isso daqui? E as coisas não são tão simples quanto parecem ser, não é só pela grana, porque existe uma relação bem grande da arte no geral com a nudez. E isso foi construído ao longo da história da humanidade, não é tão simples assim. Não é de hoje que existe artista safado que desenha gente pelada. Mas de uma coisa eu tenho certeza: os motivos da arte envolvendo nudez existirem ou serem produzidos por algum artista foram mudando ao longo do tempo, porque a gente vai mudando como sociedade também. Um exemplo bem claro disso daqui são aquelas estátuas que vocês devem ter visto no ensino médio, que a professora de artes chata passou pra vocês algum textinho sobre que vocês não deram a mínima, que são as artes Vênus, ou estátuas Vênus, melhor dizendo, né? Que são estátuas de umas gordinhas. Elas foram feitas, mano, acredite você ou não, há 35 mil anos atrás. Desde lá já existia muita gente safada e com um gosto bem estranho, mano. Olha essa estátua aí, cara, não é normal. Mais exemplos envolvendo fatos históricos são os da Grécia Antiga. Eu acho que vocês já viram aquelas estátuas ou pinturas da Grécia Antiga que não tinha uma pessoa sequer que não tivesse um shape foda, mano. É sério. Eu acho que se um mendigo fosse retratado naquela época, ele teria um shape do Renato Cariani, por exemplo. Os caras eram full shapeado, mano. E isso daí fazia parte da cultura deles naquela época. Tanto o ato de puxar ferro, assim como cativar esse interesse nas pessoas através da arte ou das estátuas. Não que estátua não seja arte, mas vocês entenderam. Isso daqui naquela época era associado a um ideal de beleza, que hoje também é, mas naquela época era ainda mais, porque era associado aos deuses e atletas. Ou seja, a elevação da figura humana como um deus ou como um atleta. E essa tradição, como vocês podem ver, continuou ao longo da história, mano. Como na época da Renascença, com Miguel Ângelo e Rafael criando aquelas estátuas insanas, mano. O bagulho era bizarro, mano. Mas essa polêmica do not safe não é de hoje, mano. A igreja já chegou a implicar com a galera que fazia esse tipo de arte. Mas aí fica difícil, né? Porque naquela época, onde a igreja criticava as coisas, se você dissesse que a Terra não era o centro do universo e que ela era redonda, já era motivo de você virar churrasco. Então meio que isso aí já era esperado. Resumindo bastante, a arte e a nudez estão historicamente unidas, mas com mensagens diferentes. Elas vão desde apreciar e igualar o ser humano a um deus, ou até mesmo algo mais gráfico e chocante apenas para impressionar. E assim, hoje ela não tem quase nenhuma dessas funções. É claro que eu não tô excluindo os artistas que ainda fazem apenas pela admiração da beleza humana. E isso com certeza ainda existe. Eu, por exemplo, vejo bastante artistas que fazem pinturas, estátuas do nudez artístico. O problema é quando se trata de not safe pra rede social como Twitter e Reddit ou qualquer outro fórum. Parece que esse tipo de arte nesses fóruns ou redes sociais tem apenas um objetivo, mano: satisfação de desejo e satisfação de fetiches estranhos. E era aqui que eu queria chegar, cara.
Esse abismo de arte envolvendo fetiche é bizarro, mano, é bizarro. Tem uma rede social que é o DeviantArt que virou um abismo disso, mano. Se você tá procurando pessoas estranhas, lá é o lugar ideal pra você achar esse tipo de pessoa. Aliás, eu diria que isso daqui é o principal motivo desse tipo de arte escalar tão rápido em questão de valores, preços mesmo. E o nível técnico desse estilo de arte é apenas um bônus pra quem desenha, fazendo com que você ganhe ainda mais dinheiro se você for bom desenhando isso daqui. Mas é como eu disse, é apenas um bônus. Ele não é necessário para que você ganhe muita grana nesse nicho. Ué, então você tá dizendo que ser bom tecnicamente falando não é importante pra ganhar dinheiro trabalhando neste nicho? É, Lula, não é importante você ganhar muito dinheiro nesse nicho aqui não. O mais incrível que isso pareça, o que eu mais vejo é gente ruim desenhando e ganhando muito dinheiro no Not Safe. E não é querendo julgar o nível técnico do cara, não. É que é apenas um fato. É muito mais fácil ganhar dinheiro nesse nicho. E isso acontece justamente porque as pessoas que consomem e pedem esse tipo de arte sabem dos preconceitos e problemas envolvendo esses fetiches que eles têm. Assim como eles também entendem o quão prejudicial isso pode ser pro artista consumir altas doses de conteúdo mais 18 para produzir esse tipo de arte. E é justamente por isso que eles estão dispostos a pagar preços absurdos para terem esses desejos deles atendidos de alguma forma. A ponto deles praticamente implorarem de joelhos para que você aceite fazer um desenho que ele quer. Porque ele sabe que não é qualquer um que tá disposto a se sujeitar para produzir um desenho desse apenas para ele satisfazer a vontade dele gunar. Vamos colocar nesses termos aqui para não falar outra coisa. Mas é claro que vão ter pessoas dispostas a trabalhar com isso daqui. Inclusive eu já recebi pedidos bizarros envolvendo esse tipo de arte. Uma experiência pessoal que eu tive envolvendo esse nicho foi quando eu fui postar minhas primeiras artes para tentar pegar commission. Nossa, eu tava literalmente começando no mercado de commission e já comecei recebendo as pedradas bizarras, mano. Eu recebi um cara no Discord pedindo pra que eu desenhasse a minha OC. Sim, ele queria a minha OC na commission dele. E o pedido que ele queria era que eu fizesse a minha OC mais a dele no banheiro tomando backshots. Que se você não manja muito do inglês, eu não vou nem fazer questão de traduzir. Mas se você tiver interesse, pesquisa depois, mano. Não é muito legal, não. E eu acho que isso aqui é a coisa mais bizarra e ao mesmo tempo engraçada que eu já recebi quando se trata de commission. E claro que eu recusei. Mas é só pra mostrar pra vocês que alguns desses caras nem ligam ou nem têm vergonha na cara de pedir essas coisas estranhas pra qualquer artista. Claro que eu deveria ter deixado claro que eu não faria arte not safe no meu post. Mas eu acho que mesmo que eu tivesse colocado lá que eu não faria arte mais 18, era provável que esse cara ia mandar mensagem pra mim, porque provavelmente era um troll, mano. Ninguém pede ao C do cara que tá desenhando pra colocar na sua própria commission, mano. Ninguém faz isso. Eu tenho mais amigos que receberam pedidos estranhos. Um deles recebeu um pedido pra desenhar Vore, mano, que é um fetiche bizarro envolvendo morar dentro da barriga das pessoas. Pra que eu não fale outra coisa, mano. Teve outro também que recebeu e recebe pedidos com frequência de coisas bizarras envolvendo o nosso amigo da vizinhança, o Homem-Aranha, e personagens musculosos de Street Fighter. Nem queira saber o resto da história desses dois, mano, porque é bizarro. Sobrou nada pro Beta, mano. Sobrou nada pro nosso amigo da vizinhança, mano. É, eu acho que isso aqui é o ápice da bizarrice que eu já vi algum amigo meu passar. Claro, tirando os casos bizarros envolvendo code points, o que aí realmente deixa de ser apenas bizarro pra virar um crime e ser ainda mais perturbador, como a gente viu lá no caso dos mangakas bizarros. Tá, mas vocês lembram que eu falei que técnica nesse nicho é apenas um bônus? Então, é aí que muito artista iniciante ou intermediário se perde completamente por dinheiro, mano. Eu já vi pessoas transformarem esse tipo de arte em uma esteira de produção e chamarem até outros artistas para ajudarem a produzir em massa, com processos até automatizados por IA. Eles pegam a ideia que o cliente manda para eles e geram um sketch rápido usando IA. Daí eles vão refinando isso e deixando melhor. Mas só que tem um detalhe, eles não avisam pro cliente que estão usando IA. E isso aqui não é informação minha que eu tô jogando do nada aqui. Um amigo meu que fez arte nesse nicho aí me falou que ele já usou IA no processo dele junto com outra pessoa pra otimizar o processo e ganhar ainda mais dinheiro. Virando literalmente, mano, uma máquina de fazer dinheiro de carne e osso e matando completamente sua forma de se expressar
através da arte. Expressão nesse tipo de arte ficou pra trás há muito tempo, mano. Pra que você vai querer se expressar quando você pode fazer tipo 30 mil reais por mês, que era o que esse amigo meu tava fazendo por mês. Agora imagina você, brasileiro médio que trampa num mercado das 7 da manhã até as 19 da noite, tendo que aguentar um chefe brigando contigo, cliente reclamando de preço, sendo que você nem é o dono do mercado e nem tem culpa dos preços estarem tão altos, recebendo mixaria de um salário mínimo, pra no fim do mês isso não dar nem pra pagar nem a comida ou as contas de casa, como água, energia ou internet, sem que você possa comprar nada pra se divertir ou extravasar todo esse estresse, mano. Sendo que você poderia estar literalmente produzindo esse tipo de arte. Eu sei, isso aqui foi bem específico, e eu tô bem, sim, eu tô bem, claro. E sim, foi uma experiência pessoal que eu passei, não necessariamente no mercado, mas eu tenho certeza que algum de vocês já passou por algo parecido, ou então tem que passar por algo parecido todo santo dia ou mês. Então, será que se você soubesse desenhar, você aceitaria grindar desenho pra ficar bom e tentar ganhar dinheiro com seus projetos pessoais, tendo que fazer isso em paralelo com um trabalho CLT tenebroso, tendo que passar por muitas dificuldades, como no caso que eu citei anteriormente, mano? Ou você simplesmente começaria a tentar entrar no nicho de Not Safe sabendo que a porta de entrada dele é bem baixa? Qual dessas duas opções parecem mais atraente pra você? Claramente é a segunda, mano. Isso daqui, mano, é tipo o capetinha falando pra você jogar o seu celular da janela do ônibus, mano. Vai, desenha Not Safe, mano. Vai dar muito dinheiro, você vai ficar rico com isso daí, mano. E daí que sua mente vai ficar toda ferrada e você nunca mais vai ter uma relação normal com ninguém, mano. Foda-se, você tem um civicão na garagem. Pois é, eu acho que tendo em vista todos os benefícios e malefícios, sejam eles mentais ou financeiros, todos os benefícios parecem muito mais atraentes do que os problemas, porque isso aqui com certeza faria você se questionar se não valeria a pena começar a produzir esse tipo de arte. Afinal, de qualquer uma das formas, você estaria trocando a saúde mental pelo dinheiro. A questão é que num trampo CLT, num mercado, numa fábrica, você vai estar ganhando a mixaria de um salário mínimo, mano. Enquanto no Not Safe, apesar de você destruir a sua mente, você vai estar com a conta bancária recheada, trabalhando de casa no conforto de um ar-condicionado, mano. Todos os malefícios parecem não existir, vendo desse jeito. Claro que eu dei um exemplo hipotético envolvendo um caso muito específico num país muito ruim, que é o Brasil. Mas isso não acontece somente na nossa terra tupiniquim. Esses caras estão dispostos a pagar qualquer valor. E eu garanto pra vocês que não existe somente BR disposto a fazer esses sacrifícios pra ganhar muita grana. O que não falta é conta no Twitter ou Patreon de artista gringo que faz Not Safe, desenhando as coisas mais tenebrosas que vocês podem imaginar na vida de vocês, mano. É sério, não pesquise isso aqui a fundo, mano. E olha, não é qualquer artista não, mano. São artistas gigantescos, mano, que usam do poder dessa influência pra eles poderem cobrar ainda mais caro por peça. E sabe o que é ainda mais foda? Quanto mais bizarro for o fetiche que eles tiverem que desenhar, mais desesperado é a pessoa que encomenda esse tipo de arte. E o que é que uma pessoa desesperada costuma fazer, mano? Claro, fazer merda. E é lógico que eles vão pagar ainda mais caro. E esses artistas sabem muito bem disso e vão usar toda a sua influência pra farmar dinheiro infinitamente em cima desses trouxas. Tem um cara que eu vou usar de exemplo aqui, que ele não é do nicho Not Safe, mas que provavelmente pode existir no nicho Not Safe, que ele tem um ano inteiro de commission adiantado, mano. Ou seja, ele tem trabalho garantido o ano inteiro em um nicho que nem é Not Safe. Imagina a galera que faz Not Safe, o tanto de trabalho que eles não devem receber, principalmente desses fetiches bizarros. E olha, não é qualquer valor não, a gente tá falando de tipo $500 por commission, não é pouca grana não, velho. E o foda é que nem dá pra julgar, mano. Claro que eu não tô incentivando vocês a fazerem esse tipo de arte ou entrarem nesse nicho. Eu acho isso completamente paia, principalmente se você não gosta do nicho. Se você realmente gosta, tudo bem, vai em frente, mano, mesmo você sabendo dos riscos. Mas eu não consigo julgar, mano, porque tem aquela velha história, né, mano? Se eu não fizer, vai ter outra pessoa que vai fazer. O que não é uma desculpa válida pra você começar a fazer esse tipo de arte. É como eu falei, eu mesmo não faria. Mas existem motivos maiores pra alguém fazer isso, além de ser uma pessoa bizarra. A gente tem que encarar a realidade, mano. Eu não faria, a menos que viesse criar interesse pelo nicho ou estivesse completamente desesperado por dinheiro e não tivesse nenhuma outra opção além de desenhar furs bombados gulosos e atiçando um cowboy
Parei. Eu ia dar um exemplo muito específico, mas é por causa desse meme aí, que é muito engraçado, mano. Não tem o que fazer. É sério, em nenhum outro caso eu entraria nesse nicho, ou recomendaria você entrar também. Porque o preço dele pode ser muito mais alto do que todo o dinheiro que você vai ganhar nele. Somente vai ser completamente corrompida fazendo isso aqui, mano. Pois é, então, como vocês podem ver, o motivo pra esse tipo de artista existir é bem extenso, mano. E é bem mais profundo do que a maioria das pessoas imagina. Esse assunto vem desde a antiguidade, onde os meus manos queriam se parecer com deuses e se representavam em estátuas ou pinturas iguais a com um físico bizarro. Até hoje em dia, onde os marmanjos pagam pra terem seus maiores feitiços realizados por alguém que possivelmente já derreteu toda a massa cinzenta que ele tinha na cabeça. Ou simplesmente não liga pro que tá desenhando ou consumindo e só quer a grana. Até mesmo a um cara que só não quer morrer de fome em um país ruim que nem a gente mora, mano. E vai fazer de tudo pra sair dessa situação de barril que ele se encontra. E também vai ter aquelas pessoas que só querem farmar dinheiro infinitamente com esse nicho. Eles enxergam o bagulho como uma farm de dinheiro automática do Vinicius 13. Até usando IA pra produzir esse tipo de arte. Afinal, o que não falta é doente nesse nicho pra comprar essas artes. Mas enfim, é isso aí. Dá like e eu vejo vocês no próximo vídeo.